Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Olá, queridos irmãos e irmãs, nos encontramos para mais um programa Flores da Palavra. E assim nos ensina o Senhor. Naquele tempo, Jesus atravessava cidades e povoados, ensinando e prosseguindo o caminho para Jerusalém. Alguém lhe perguntou: Senhor, é verdade que são poucos os que se salvam? Jesus respondeu: Fazei todo o esforço possível para entrar pela porta estreita, porque eu vos digo que muitos tentarão entrar e não conseguirão. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. E que alegria para nós, queridos irmãos e irmãs, recebermos como alimento espiritual a palavra que acabamos de ouvir, o Evangelho de Lucas, capítulo 13, versículos do 22 ao 30. De modo muito especial, neste 21º domingo do tempo comum, em que a Igreja no Brasil celebra o domingo da vocação leiga, o domingo do catequista. E não teria evangelho mais apropriado para olharmos para a vocação dos leigos, para o lugar do leigo na igreja, do que o evangelho que acabamos de ouvir. Nós sabemos que no dia em que nós fomos batizados, numa linguagem figurativa, nós fomos matriculados na escola de Jesus. Pois no batismo, nós ingressamos para a vida de igreja. No batismo, nós ingressamos nesta grande escola do evangelho. E Jesus, como mestre desta escola, vai nos dizer, ao longo da tradição da igreja, que a escola em que Jesus ensina é a Igreja Católica, Apostólica Romana. Porque também na linguagem de São João 23, a igreja é mãe e mestra. É mater et magistra. Na Igreja Católica, nós somos amados, acolhidos. Nós somos afagados pelo amor de Deus. Na Igreja Católica, nós ganhamos a educação, o conhecimento, a exortação, a correção. Porque qual mãe que não corrige o filho? Qual pai que vê o filho no erro e não se importa? Assim nos ensina a carta aos Hebreus, neste domingo. A Igreja Católica é a escola, Jesus é o mestre. Todos os batizados são os discípulos, são os alunos, a quem Jesus ensina. Pois assim nos diz o início do Evangelho, Jesus, percorrendo cidades e povoados, ensinava. Ensinava quem? Os seus discípulos. Nós precisamos lembrar que todo batizado é discípulo, missionário. Jesus ensina os seus alunos que o caminho da salvação, ele passa pela porta estreita. A porta estreita que para nós católicos é o sacrifício. A porta estreita que para nós católicos é a entrega, é a doação, é a renúncia. A porta estreita que para nós católicos é a cruz. Mas na linguagem bíblica, e os santos padres nos ensinam que na verdade a porta estreita é o próprio Jesus. Pois João, capítulo 10, versículo 9, o próprio Jesus disse: Eu sou a porta. Quem passar por mim será salvo. Como nós precisamos hoje entender que esta imagem que nós estamos mergulhando e recebendo de Jesus, passar pela porta estreita, é na verdade nós entendermos que a porta é Jesus, mas a chave que abre esta porta é a fé. E a fé autêntica. A fé traduzida em obras. Como nós, neste domingo, precisamos, de modo muito especial, os leigos, entender que uma fé autêntica é uma fé compromissada.
Não basta eu dizer que tenho fé, não basta eu participar da missa, não basta eu ter atos de piedade e devoção, mas eu preciso ser comprometido com Jesus, ser comprometido com os irmãos, ser comprometido com a igreja. Para de fato não repetirmos de ano nesta escola do Evangelho. Trazendo esta comparação da escola de Jesus com a escola do mundo hoje, na escola de Jesus não existe dependência. Se você não tira a nota, se você não aprende a lição, se você não passa no teste, você reprova. Não existe dependência. Como no mundo, como no Brasil, no sistema único educacional, em que a pessoa não aprende a matéria e vai por dependência, vai passando de ano sem saber. No cristianismo não é assim, porque Jesus, ele é um mestre exigente. E a igreja, que é a escola, também, a exemplo do seu professor. Que nós possamos neste dia entender que nesta dinâmica do reino, da grandiosidade do sacramento do batismo, não é verdade a pergunta que esta pessoa fez a Jesus. É verdade que poucos se salvam? Não é verdade. O batismo concede a salvação a todos. Mas muitos não se salvam porque não se esforçam por entrar na porta estreita. Não aceitam Jesus, não querem assumir os compromissos da fé autêntica, não querem viver a verdade do Evangelho. E por isso, eles não se salvam. A salvação, Deus concedeu a todos. Mas a resposta é pessoal, é individual, é de cada um de nós. Por isso precisamos recordar hoje o grande ensinamento de Santo Agostinho. Deus, que te criou sem ti, não quer te salvar sem ti. Você e eu, nós precisamos fazer a nossa parte para sermos salvos, porque a salvação Deus concedeu a todos por meio do batismo. Por isso a grandiosidade do batismo e a grandeza da nossa vocação. A vocação sacerdotal, da vocação leiga, a grandeza, porque todo batizado é discípulo missionário, é chamado a propagar o Evangelho, é chamado a entrar na escola de Jesus e aprender que o caminho para Jerusalém é o caminho da cruz, é o caminho do sacrifício, é o caminho da entrega, é o caminho da renúncia, mas que vai nos levar à salvação. Que nós não tenhamos medo, neste 21º domingo do tempo comum, de assumir essa palavra e saber que nós temos o melhor professor, o melhor mestre, e ingressamos na melhor escola, na escola do Evangelho, do amor, da paz e do perdão. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Por intercessão do coração imaculado de Maria, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém.